Para você que ama dividendos, dá uma olhadinha nessa planilha que está na descrição do vídeo. Ela calcula automaticamente o preço teto e tudo que é importante para você investir nas maiores ações pagadoras de dividendos, com um preço muito acessível. Fica com ela por uma semana, se você não gostar, é só você pedir reembolso. Bassi, primeiro eu queria comentar que para a gente é uma honra falar com você. Você está aqui. Como eu falei na introdução aqui, você teve uma vida muito difícil, mas você teve sucesso nisso. Você teve medo na hora que você começou? Não, medo não. A gente tinha receio, não é isso? A gente sempre procurou desenvolver o sentimento da conquista. Você geralmente é testado para ver qual é a diretriz que você vai desenvolver na sua vida, não é isso? Muitos preferem as doações, né? Eu optei pela conquista, tá certo? E desde muito criança eu sempre tive esse espírito de conquistar. Primeiro conquistar valores, recursos para poder ajudar minha mãe, entendeu? Que é uma pessoa humilde, uma pessoa que veio como imigrante, não é isso? E esse foi o primeiro passo, né? Então, no primeiro passo a gente consegue ser assim vitorioso. Por que não interpretar que os próximos passos também venham a ser vitoriosos? É isso? E é o que eu faço até hoje. Eu sempre interpreto que os próximos passos que eu vou desenvolver e dar serão passos vitoriosos, tá certo? Eu costumo falar assim que é difícil a gente sair da nossa zona de conforto, né? E acho que o primeiro passo, quando a gente dá o primeiro passo, não sei se a gente acaba se viciando e querer sempre ir além, subir um degrau, subir outro degrau. Foi mais ou menos isso, né? Não há dúvida nenhuma. Ninguém fica rico de repente, a não ser se conseguir acertar na loteria, não é isso? Na Mega Sena, que também não é fácil também. Que é bem difícil, né, na verdade? Então é sempre uma trajetória, você tem que construir e pavimentar o caminho que você vai perseguir, aquilo que você deseja alcançar, não é isso? Sempre procurando estabelecer metas. Essas metas é que vai fazendo com que você intensifique essa corrida para você chegar na sua meta final, que não existe. A meta final não existe. Não existe, né? A meta final é o caixão. Entendeu? Essa que é a verdade. Verdade. Você é conhecido por investir muito em ações. Você se lembra a primeira ação que você comprou? Olha, uma das primeiras ações, eu até vou fazer um breve relato. Desde 1969 que a gente procura desenvolver uma atividade no mercado de valores. Naquela ocasião, logo que se iniciou o pregão viva voz, lá no pátio do colégio, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de ações, uma quantidade ínfima, né? Nós tínhamos algumas empresas do setor de energia elétrica, que era a Companhia Paulista de Força e Luz, a Light, a CESP, a Força e Luz Cataguases de Leopoldina, tínhamos algumas empresas como Aços Vilares, Indústrias Vilares, Maná, enfim, tinha uma série de empresas que não existia um elenco de papéis, muito embora já existisse Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Belgo Mineiro, enfim, uma série de papéis, não é isso? E naquela ocasião, ainda nós não havíamos interpretado que o mercado de valores ele poderia nos proporcionar uma renda mensal capaz de nos dar um padrão de vida que a gente sempre desejou. Por volta de 1972, 1973, antes disso, a gente comprava, vendia, tá entendendo? Tinha essa matriz de investimento. Comprava, tinha um lucro, vendia. Então, eu fui concluindo que esse não era o melhor procedimento. Então, em 1972, quando ainda existiam inúmeros fundos de previdência privada,
tais como GBOX, Montefio da Família Militar, Pereira Barreto, Providência, enfim, inúmeros fundos. Eu cheguei numa conclusão que comprar uma previdência privada talvez não pudesse ser o melhor procedimento. Então, o que eu fiz? Eu tentei montar um projeto, um programa que me proporcionasse, dentro da estratégia de uma previdência, ou seja, aplicar sistematicamente, não é isso? E tentar um resultado extraordinário, ou bom que fosse. Eu realizei um ensaio, peguei 10, foi um ensaio teórico, evidentemente, mas eu peguei 10 funcionários, fiz com que eles aplicassem aquilo que era do INSS durante 30 anos, e cheguei na conclusão que o pecúlio que eles chegaram, que eles chegariam a formatar, não dava para sustentar 2 anos. Isso ainda se agravou um pouco mais. Por quê? Porque eu interpretava que a Previdência nada mais era que uma provedora de recursos para fazer com que o indivíduo tivesse o mínimo para a sua sobrevivência. Aliado a esse problema negativo, que a Previdência não estava estruturada para prosseguir, além de 2 anos e meio naquela ocasião, eu verifiquei o seguinte: o cidadão que se aposentava como funcionário público, na verdade ele deixava de trabalhar como funcionário público, ele ia ganhar o mesmo salário que se ele estivesse trabalhando. Então, eu percebi uma coisa interessante: a Previdência, ela não ostentava só o caráter de provedora, ela ostentava também o caráter de empregadora, está correto? Então, eu me animei ainda mais a tentar fazer alguma coisa que pudesse ser diferente disso. Eu tentei alguns investimentos, naquela época nós tínhamos letra de câmbio, enfim, e algumas aplicações, e eu cheguei numa conclusão interessante: quem é que tinha, ou quem reunia condições de se aposentar em caráter assim sustentado? Eram os proprietários de empresas, tá certo? Os donos, os controladores, assim como a estrutura Klabin, a estrutura lá, Suzano, enfim, uma série deles, né? Então eu resolvi fazer o seguinte: eu me apaixonei pela tese de também ser como eles, só não querendo ser o dono, e ser um pequeno dono, certo? Fazer parte daquilo, né? Fazer parte daquilo, não cultuando a questão de eu ser um acionista minoritário, e sim um pequeno dono. Porque o acionista minoritário, ele corre até o risco de vender as ações, e o pequeno dono, se ele parafrasear o dono, ele não vende as ações. Então, eu comecei a constituir uma carteira, que eu chamei uma carteira que ia me proporcionar uma renda mensal compatível com as minhas aspirações futuras. E foi aí. Então, uma das primeiras, não me lembro agora, mas eu acho que foi a primeira empresa, a primeira ação que eu comprei foi de uma empresa chamada Anderson Clayton. Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa de capital estrangeiro que produzia margarina, Claybon, uma série de produtos da área de alimentação. Foi o papel que mais me encantou. Tanto é fato que quando eu fiz um trabalho de 30 anos, o trabalho recaiu sobre a empresa Anderson Clayton. Eu realizei um trabalho procurando desenvolver um projeto onde o cidadão ia comprar 1.000 ações por mês até ele atingir um determinado parâmetro em 30 anos, né? Era um projeto ambicioso, eu também considerei isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tinha que começar a fazer alguma coisa diferente, tá certo? E foi o que eu fiz. Eu levei esse trabalho, né, para um cidadão que era o vice-presidente da Anderson Clayton. O nome dele era Dr. Guilherme de Jesus Falavina. E ele me disse o seguinte: Sr. Márcio, olha, esse trabalho seu é um trabalho maravilhoso, um trabalho de fôlego, um trabalho que eu nunca vi,
muito bem estruturado, mas acontece que o senhor não vai conseguir comprar ações da Anderson Clayton durante 30 anos. Eu perguntei, por quê? Ele falou, o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não. Os controladores da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos, ele me disse. E eu não sei quanto tempo elas vão resistir para vender a empresa. Realmente, ele estava com razão. Um tempo depois, as indústrias Gessilever, né, que foi a Unilever, acabou comprando a Anderson Clayton. E naquela ocasião eu não desisti. O que eu fiz? Eu fui para o segundo papel, que era o papel que reunia as condições, não é isso? De ter uma trajetória parecida com a da Anderson Clayton. Esse papel chamava-se CESP, né? Centrais Elétricas de São Paulo. Eu fiz um trabalho propondo comprar 1.000 ações por mês e examinando o estatuto da empresa, as benesses eventuais que a empresa proporcionava, que ela pagava dividendo semestral, dava uma bonificação de 10% todo ano, permitia que quem comprasse ações ordinárias uma vez por ano as convertesse para preferenciais, que as preferenciais custavam 50, 60 centavos e as ordinárias custavam 15, 20 centavos, não é isso? Então, por si só, já havia um ganho bom aí. Então, eu fui comprando ações da CESP e até que um belo dia, o nosso ex-governador, Paulo Maluf, ele resolveu desenvolver investimentos no sentido de prospectar petróleo. Então, ele ia criar uma empresa chamada Paulipetro. Paulipetro. Só que, por razões que eu desconheço, ele acabou enveredando para que essa prospecção de petróleo fosse feita pela CESP. Só que não podia, porque a CESP era uma empresa cujo objetivo social era produzir energia de uma matriz hídrica, não é isso? E ela não podia produzir outras energias, então ele substituiu, trocou o nome da CESP de Centrais Elétricas de São Paulo por Companhia Energética de São Paulo. Aí sim. E as ações da CESP foram a 1,80, 1,90, e eu não resisti. Então eu acabei, já no primeiro movimento, né, interpretando que eu talvez pudesse modificar a minha aplicação das ações da CESP, porque o histórico da CESP não era custar 1,80, 1,90, está entendendo? O histórico dela era custar 40, 50 centavos. Aí eu passei para outras empresas, não é isso? Que proporcionavam dividendos bem superiores à CESP. Então, naquela época, era Banco Noroeste, Banco Real de Investimentos, o próprio Banco Real, o Banco Bandeirantes do Comércio, enfim, alguns papéis que pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, e que custavam um preço barato, tá certo? Custavam um pouco. Valia a pena, né? Que valesse a pena dentro da minha visão estratégica. A visão que eu passei a respeitar foi o seguinte: quem aplica um valor numa renda garantida ou numa renda fixa, ele ganha em função de valor aplicado. Quando você aplica em ações, você muda essa essência. Você passa a ter a visão de que você vai receber em função de quantidade possuída. Então, se você tiver uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes o dividendo. Se você tiver 1 milhão de ações, você vai ganhar 1 milhão de vezes o dividendo. Então, essa foi a estratégia que eu passei a desenvolver e que eu faço até hoje, tá certo? Então, eu acho que talvez eu contar uma história, não sei até que ponto isso daí vai ser benéfico para todos. Eu costumo dizer o seguinte: para que todos nós possamos aprender, é sempre melhor interagir. Então, cada um dos senhores, eventualmente, possam ter uma dúvida. E se nós interagirmos, escutando a pergunta de cada um, provavelmente a gente possa aprender mais do que eu relatando alguma coisa que eu não sei se vou conseguir atingir a todos. Tá bom? Então, eu proponho aos senhores o seguinte:
façam as perguntas que quiserem, que, lamentavelmente, eu não sei como é que é o tempo aqui, mas esta interação faz com que o tempo nos proporcione ensinamentos muito úteis, ok? Para a gente é uma honra, para mim é uma honra de estar aqui. Imagina para todo mundo aqui ter a oportunidade de perguntar uma coisa para o Luiz Barsi. Vamos começar com uma pergunta pela internet? O pessoal aqui está perguntando bastante com relação a setores, né? Tem um setor específico que você gosta mais? Tem um setor que você prefere? Ou você gosta de diversificar a carteira com mais setores? Não, eu sempre avalio uma coisa muito importante. O setor, para você poder produzir uma carteira de renda mensal, que o mercado apelidou de carteira previdenciária, é importante que você tenha o quê? Que você tenha uma visão longa. Então, o que eu priorizo é que a empresa esteja num setor que seja perene, tá certo? E, dentro dessa perenidade, que ela seja, evidentemente, sustentável. Não é isso? Ela tem que ter histórico do quê? Histórico de crescimento, histórico de resultado, histórico de faturamento, histórico de, enfim, históricos que efetivamente nos conduzam a manter a aplicação na ação, na empresa, evidentemente. Dentro dessa análise, assim, tem indicadores que você prefere analisar na empresa, ou você tem uma gama de indicadores que acaba analisando, mais pela saúde dela, pelos controladores da empresa? O que você prefere, assim, para analisar? Para você avaliar e concluir a aquisição de uma ação, não precisa ser um sábio e nem um erudito, porque hoje nós temos muitas casas de análise, tudo isso, que já te proporcionam uma facilidade muito grande em você atingir os indicadores. Mas eu reputo como muito importante você adquirir ações que proporcionem um yield favorável dentro desse critério que eu falei. Empresa que tenha um caráter de perenidade na sua atividade e que seja sustentável, está correto? Os parâmetros são os mais variados possíveis. E não há dúvida nenhuma que nenhuma empresa é igual à outra, porque cada uma tem uma gestão, cada uma tem um histórico, cada uma tem uma base acionária, enfim. Cada uma reúne um contexto que você tem que avaliar individualmente. Tá certo? Alguém tem uma pergunta que quer fazer para o Barsi? Ali, levantou a mão. Quem que é? Levanta a mão aí. Ah, tá. Qual que é o seu nome? O meu nome é Suzy. Como? Suzy. Eu gostaria de saber como que você lidou lá atrás e como que você lida hoje com as perdas que eventualmente foram acontecendo aí nesse percurso. Eu não entendi. Como eu lidava lá atrás ou como eu lido agora? Com o quê? Isso. Como que você lidou lá atrás e desde agora como que você lida com as perdas que eventualmente foram acontecendo aí nesse caminho? Acho que é isso. Obrigada. Eu não mudei de estratégia. Eu continuo fazendo a mesma coisa, tá entendendo? Eu avalio todos esses critérios, todos esses elementos que eventualmente se deparam para você evoluir, para você analisar e compra ou não o papel. O que eu gostaria de sacramentar aqui é o seguinte: eu fui constituindo uma carteira de renda mensal. Essa carteira de renda mensal, eu absolutamente não abro mão de vender as ações. No entanto, eu aproveito oportunidades de mercado. Por quê? Porque essas oportunidades de mercado, elas proporcionam o quê? A possibilidade de eu alavancar os meus recursos e, em alavancando esses recursos, direcioná-los para que eu engrosse mais a carteira de renda mensal ou de previdência. Então, não houve nenhuma mudança, tá certo? O que mudaram foram as empresas, evidentemente, né? Tá ok? Vamos lá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tá todo mundo. Que beleza. Qual é o seu nome? Boa tarde, é Alex de São José dos Campos. Prazer, Alex. Dentro da sua experiência no mercado financeiro,
Queria saber se pode compartilhar com a gente os maiores desafios e aprendizados até então. Olha, desafios, eles estão a todo momento. Cada dia que você vive é um desafio. Por si só, a vida é um desafio, não é isso? Mas, no segmento acionário, especialmente, a gente tem que considerar um ingrediente extremamente importante. Eu reputo o seguinte: o mercado de ações aqui no Brasil, ele ainda não é um mercado de risco. Eu o considero como um mercado de oportunidades. Então, eu vou, na razão direta dos acontecimentos, avaliando as oportunidades. Está correto? E todos aqui poderão estar diante dessas oportunidades através do quê? Através de leitura, através de informação, através de uma série de coisas, está correto? Então, eu claro, avalio, não há dúvida nenhuma, procuro, na razão direta dos fatos, não é? Aplicar com moderação também, não é isso? E torcer sempre para que o preço caia, para que eu possa o quê? Para que eu possa ter a maior quantidade possível de ações com um recurso. Certo? É isso aí. Mais alguém? Ô, Barsi, ao longo do tempo, você falou que montou uma carteira de ações, mas uma carteira que tem uma renda mensal. Você gosta da estratégia de aluguel de ações, de doar suas ações para o mercado? Olha, o aluguel de ações, ele tem sido responsável pelo fato desse mercado não caminhar como deveria caminhar. É claro, você tem que potencializar todos os ganhos possíveis quando você tem ações. Só que o aluguel de ações, ele não é assim tão simples como muitos possam interpretar, porque não é qualquer empresa que você consegue alugar. Você só consegue alugar os papéis que eu chamo de papéis da roleta, os papéis que têm uma intensidade de negociação, os papéis de maior liquidez, que tem, por exemplo, Petrobras, a Ambev. Eu estou tentando lembrar se que tem mais. Vale, por exemplo. A Vale, o Banco do Brasil, está entendendo? Quem mais? Itaúsa, o Itaú, enfim. A própria Cielo também tem sido alvo de muitas locações. Por quê? O cidadão, ele loca porque ele sabe que o mercado não tem estrutura de investimento para suportar uma carga eventual de ações que venham para o mercado. Então, ele loca com que objetivo? Ele loca com o objetivo de vender essas ações, esperar que essas ações baixem de preço, recomprá-las e devolver. Agora, eu tenho, assim, uma crítica formal e contundente em relação à alocação de ações. Eu interpreto que, juridicamente, a alocação de ações com a permissão de vender é um ato de estelionato. Por quê? Se você aluga uma casa, você não pode vender, certo? Se você aluga um veículo, também você não pode vender. Se você aluga um equipamento qualquer, você também não pode vender. Mas uma ação você aluga e pode vender. Quer dizer, então, tem alguma coisa aí que não está bem explicada, não é isso? E isso provavelmente, talvez, possa fazer parte do quê? De um dos privilégios odiosos que eu interpreto que a Bolsa possui. Tá certo? Amparadas, evidentemente, pela CVM. Essa aqui é a verdade. Então, a alocação de ações, na minha opinião, tem sido um problema sério para o desempenho do mercado. Exatamente porque nós não temos uma estrutura capaz de suportar eventuais pressões mais significativas. Excelente. Não sei se deu para explicar. Deu para explicar? É meio complicado esse negócio de locação, mas é isso aí. Em última análise, é isso aí. A gente costuma falar que você é um investidor nato. Qual que é a diferença entre o investidor e o especulador? A diferença é que o investidor ganha e o especulador perde. O investidor, ele é um ganhador nato. E o especulador, na minha opinião, é um perdedor nato. Tá certo? Eu não conheço ninguém que tenha especulando
chegado a uma conclusão de patrimônio grande, tá certo? Não conheço ninguém. Não conheço ninguém também que, através de derivativos, conseguiu chegar numa posição bem estruturada. Enfim, a pessoa se alavancando também, ela sempre vai cometer um ou outro erro. Ela pode fazer um ou outro acerto, mas o importante é investir, tá certo? O importante é você se considerar um pequeno dono, porque na condição de pequeno dono, você vai fazer o que o grande dono não faz, é vender. Tá correto? O pessoal fez as perguntas aqui, eu vou fazer uma, só que eu vou falar um pouquinho baixo, para ninguém ouvir. Qual que é a próxima ação que você vai comprar? Que eu estou precisando trocar meu poçante. Olha, a gente está analisando uma série de ações. Eu, há pouco tempo atrás, até tem alguém aqui, que era lá da GTI, que eu não me lembro onde ele está. Há pouco tempo atrás, a gente começou a estruturar aí uma pesquisa em cima das ações de uma empresa que eu não tinha absolutamente conhecimento da performance e da potencialidade dessa empresa, que não conhecia bem o setor de atividade, o setor de locação de veículos. Então, nós começamos a comprar ações de uma empresa chamada Locamérica, tá certo? Custava R$ 2,80, R$ 3,00, e eu comprei, e pelo fato de ter comprado, e pelo fato da empresa também de ter uma base acionária muito pequena, o presidente da empresa veio conversar comigo, querendo saber se eu ia comprar mais, se eu não ia comprar, o que eu ia fazer, qual era a minha disposição em relação a isso. E eu havia dito para ele o seguinte, que eu havia comprado para ajudar um amigo, certo? Que tinha um fundo que havia feito a subscrição no lançamento das ações a um preço absurdo, não é isso? E que, por ele administrar recursos externos, ele começou a ter resgates, e em função desses resgates ele precisava diminuir a posição, aliviar a posição de Locamérica. Então eu comprei baseado no que ele me disse em termos de potencialidade, mas depois o presidente, que é o senhor Luiz Fernando Porto, ele veio conversar comigo. Então ele veio querer me dizer, mostrar a potencialidade, a pesquisa que ele possuía, o que ele interpretava, a gestão que ele pretendia fazer, e eu acabei me convencendo que o setor realmente, há 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, ele reunia um bom potencial de evoluir. Só que eu disse para ele o seguinte, eu acredito nisso que você está falando, no potencial, mas a Locamérica não está no meu DNA. Meu DNA é dividendo. E vocês pagam dividendo uma vez por ano. Então, eu acho que... aí eu consegui convencê-lo de que, para que ele pudesse fidelizar o acionista, ele tinha que produzir uma distribuição de dividendos dentro de um intervalo menor. Então, ele resolveu começar a pagar dividendos de 3 em 3 meses. Aí, a Locamérica entrou no meu DNA, tá certo? Aí começou a valer a pena. E para encurtar a conversa, depois de 4 anos, observando o mesmo critério lá de trás, da CESP, né? A gente acabou vendendo as Locaméricas entre R$ 50 e R$ 52 reais. Então, foi um ganho expressivo, não é isso? Que a R$ 52 reais, R$ 50 reais, ela não produzia um yield suficientemente capaz, né? Então, o que eu fiz? Usei os recursos para alocá-los na minha carteira de previdência, que é a que mais me produz receitas. Tem alguma coisa que aconteceu? Tá certo? Alguma coisa que aconteceu que você achou que foi um marco? Talvez de investimento, ou talvez agora, só responder. Emocional. O que eu vou comprar é o seguinte, eu vou comprar o que vai subir. Acho que já responde a pergunta que eu iria fazer. Mas aí a segunda pergunta já é uma incógnita. O que vai subir, né? Como já é habitual, né? É o que eu pretendo, né? O que eu pretendo. Bem que eu não vou comprar para subir amanhã. Eu estou comprando para daqui a 2, 3 anos. Daqui a um bom tempo, né? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de externar a minha completa admiração pelo senhor. Meu nome é Carol, sou de Brasília, e eu desenvolvo um projeto que se chama Mulher na Bolsa.
E eu converso com mulheres a respeito disso, e o meu público geralmente é aquelas mulheres que estão tirando a gestão do seu dinheiro da figura masculina dentro de casa, seja marido, pai, irmão, e estão assumindo o controle, começando a entender e investir. Eu gostaria de saber qual conselho o senhor daria para quem está começando a investir na atualidade. O conselho é você aprimorar quanto mais e melhor os seus conhecimentos, não é isso? Eu vou até falar um negócio para vocês que é verdade isso que eu vou falar. Há não muito tempo atrás, veio um médico me visitar, falar comigo que ele queria aplicar, etc. Então ele falou para mim: "Senhor Márcio, olha, é o seguinte, eu quero que o senhor me ensine aí, veja como é, que eu quero começar a aplicar." Eu falei: "Ótimo, eu vou ensinar o senhor. Só que antes, posso fazer uma pergunta?" Ele falou: "Pode, claro." Eu falei: "O senhor me ensina como se opera um coração em 15 minutos?" Ele falou: "É impossível." Eu falei: "Da minha parte também é impossível." Isso é uma questão de trajetória, não é isso? Agora, eu acho que hoje você detém, como eu disse aqui no início, você tem recursos muito mais assim, amplos, sofisticados até, para poder se ilustrar, entendeu? Há 20 anos passados, esses recursos não existiam. A gente tinha que tentar formular análises mais profundas. Um conselho que eu dou, e que nem todos podem realizar, é o seguinte: vá visitar a empresa que você aplicou, porque a dimensão que você vai absorver é muito diferente daquela que você vai ler, tá certo? A gente já conseguiu, através dessa visualização física, não é isso, interpretar que determinados preços estavam subavaliados sob todos os aspectos. Então, eu acho o seguinte: estudar, ler bastante, se informar o máximo possível, não é isso? E procurar ir visitar a empresa, participar de eventos que a empresa realize, porque todas as empresas de capital aberto, pelo menos quase todas, pelo menos uma vez por ano, elas realizam uma aproximação com os investidores, com os analistas, com os acionistas, e essa é uma ótima ocasião para você poder perguntar. Eu acho que uma das coisas mais importantes, e é o que eu mais faço, é perguntar, certo? Para poder aprender, ok? Márcio, Samuel, obrigado pela oportunidade, é um prazer para a gente. Fiquei muito feliz, que eu sempre dou esse conselho para os nossos alunos, de buscar informação e procurar não especular. E eu vi que aqui teve uma pergunta importante para saber essa coisa do risco, né? Porque todo mundo fica preocupado em perder. E daí a Marina quer fazer uma pergunta que está muito ligada, talvez, ao que a maioria quer ouvir. Ei, boa tarde. Então, eu tenho, na verdade, duas perguntas curtas. Primeiro, eu queria saber se o senhor usa stop loss quando faz a entrada. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber se o senhor tem objetivo por tempo ou pelo valor do papel. A primeira pergunta, Barsi, foi sobre a questão do stop loss, né? Se você utiliza e como é que você faz. O que é stop loss? É quando você quer parar a perda. Você já está perdendo e você determina um gatilho para dar aquele pausa, né? Que é stop loss. Bom, eu geralmente não faço isso, porque dificilmente eu compro um papel que tá perdendo, tá entendendo? É raro, né? Mas já aconteceu, já aconteceu, certo? A galera gostou. Já, Essa é a pergunta. É a mesma. deixa inclusive eu completar uma coisa. Já aconteceu, eu falei dificilmente, mas, por exemplo, o último investimento, que não é o último, né? O mais recente investimento que eu fiz foi numa empresa chamada Cielo. A Cielo era uma empresa que custava mais ou menos R$24, produzia um lucro de aproximadamente 3 bilhões e meio, e ela começou a ter uma concorrência mais assídua de outras empresas. Então ela começou a cair. Eu interpretei que a queda do papel
havia sido com maior velocidade do que a queda no resultado. O mercado, então, começou a precificar de uma forma com mais penalidade a Cielo. E eu comecei a comprar Cielo a R$10, R$9, R$8, R$7, R$6, está entendendo? E quando chegou a 5 e pouco, eu achava que ela não ia cair mais, etc. Realmente, agora ela está outra vez 7 e pouco, 8. Então, quando você tem um investimento que você avaliou e você interpreta esse investimento como um investimento dentro dessas características que a gente consegue formatar, eu acho que você precisa ser investidora do papel. Certo? Obrigado, Barsi. Acho que assim, aproveitando essa linha, os investimentos que você faz é mais pensando no longo prazo, na saúde da empresa, em quando ela vai ter bons resultados e não tanto no curto prazo. Eu acredito que um dos motivos de você não utilizar stop loss, de você não estabelecer a sua perda, é justamente porque você pensa num horizonte muito maior, né? Exatamente, eu penso no horizonte. Eu não digo, claro, eu não estou afirmando e nem estou colocando uma estratégia que a Cielo vai voltar para R$24. Não, mas com certeza ela é um papel que vai se valorizar, porque o seu presidente, o Dr. Paulo Caffarelli, além de ser um gestor muito bom, ele vem divulgando relatórios sistemáticos a isso, e percebe-se que a empresa está voltando a ter aquele dinamismo, aquela performance, onde o market share e as margens estão sendo recuperadas. Então, na razão direta dessas recuperações, evidentemente, o preço vai evoluir. Está correto? Agora, com relação a se desvendar negócios ou oportunidades, dificilmente você consegue encontrar razões de achar uma oportunidade num papel que já esteja precificado. A gente vai procurar, evidentemente, tentar, de alguma maneira, direcionar os estudos para aquelas ações de empresas que estejam subavaliadas, não é isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos. A Eternit é uma delas, tá certo? Que está subavaliada. Então, você precisa pesquisar bem por que a empresa chegou naquela ocasião, se ela tem condições de se recuperar, se não tem condições de recuperar. Enfim, são projeções que você vai avaliando e desenvolvendo. Uma outra empresa que recentemente a gente avaliou, custava centavos, que era a Paranapanema, inclusive nós fomos visitá-la, né? É uma empresa que produz vergalhões, produz fios de cobre, chapas de cobre, não é isso? Custava centavos. E a gente chegou numa conclusão que, pelo projeto que ela havia se proposto a desenvolver, ela reunia ótimas condições e reúne ótimas condições de se recuperar, está correto? Então é uma questão de tempo. Hoje ela está custando 20 e poucos reais, mas na relação de preço, considerando o grupamento que houve, ela custa 1,75, tá certo? Então é um papel que eu acho que tem aí uma perspectiva boa. Eu andei comprei, estou aguardando provavelmente a última etapa do projeto, que seria o quê? Seria a capitalização da empresa. Conversei com o diretor financeiro agora essa semana, ele me disse que realmente um dos problemas, a empresa ainda detém 2 problemas, o problema de ordem financeira e o problema de ordem operacional, ambos ligados diretamente à questão do quê? A questão de ter crédito para comprar produto, para transformar esse produto, que seria o pó de cobre, está entendendo? Outra empresa que eu andei analisando o projeto, fui visitar também, havia ido visitar antes, é uma empresa que hoje chama Taurus Armas, certo? Ela chamava Forjas Taurus. E eu acredito que eles têm um projeto em tramitação, e esse projeto eu espero que ele seja vitorioso. Ela está também num programa de capitalização, e eu suponho que, baseado no fato desse projeto de capitalização se concretizar, evidentemente ela vai conseguir resultados extremamente satisfatórios. Então,
Então, você acredita que, atualmente, a gente teve com o Bolsonaro aí um movimento muito grande da Ford Taurus, né? Por conta da legalização do uso de armas e tudo mais. Aqui não existe mais a Ford Taurus. Agora ela chama Taurus Armas porque ela fabrica só armas. Então ela está fabricando hoje, em média, entre 3.800 e 4.200 armas por dia. Certo? Então, todos aqueles penduricados que estavam sob o domínio da Taurus, ela vendeu, está vendendo, está se desfazendo, enfim. É isso aí. A gente teve uma mudança agora, na verdade, uma mudança tecnológica, dos anos para trás para cá. E, antigamente, em relação ao dia de hoje, você acha que era mais difícil de você começar a investir? Para a galera que está querendo começar a investir no mercado hoje? Não, eu não acho. Eu acho que antes era um pouco mais difícil, tá certo? Hoje eu acho que com todo o leque de informações que você tem, o importante no mercado é você criar o quê? É você criar um ambiente que você se torne uma pessoa disciplinada, entendeu? Dentro dessa disciplina, você tem que cultuar que você não vai ganhar rapidamente. Então, você tem que ter o quê? Um outro ingrediente chamado paciência, tá certo? Disciplina e paciência tanto foram importantes no passado como é importante agora. Com certeza. Tá certo? Então, difícil não é. O importante é dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai nunca conseguir, né, andar 1 quilômetro. Tá certo? A gente tem uma pergunta aqui da plateia. Vamos lá. Doutor, eu gostaria de saber a sua perspectiva para o Ibovespa, desse ciclo de alta, qual a duração, sua visão. Obrigada. Olha, as pessoas às vezes costumam perguntar para mim o que eu acho do mercado. Eu costumo responder o seguinte: eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado. Eu tenho ações de empresas. Então, eu me preocupo com o desempenho das empresas. O índice, ele é uma carteira teórica composta, se não me falha a memória, por 68 ações de empresas que estão aí enunciadas. Só que o índice, no meu configurar, ele tem uma distorção. Existem 4 ou 5 papéis que eles possuem uma influência muito grande sobre o índice. Tal influência que, em muitas ocasiões, se esses 5 papéis caírem e o resto do mercado subir, o índice vai indicar que o mercado caiu, que não é uma realidade. Se acontecer o contrário, ou seja, esses papéis subirem e o mercado inteiro cair, o índice vai retratar o quê? O índice vai retratar que o mercado subiu. Então, é muito difícil de você avaliar o comportamento do mercado pelo índice. O índice ele é apenas um indicador de mercado como um todo, observando o quê? Economia, macroeconomia, microeconomia, informações, política, enfim, todos esses ingredientes. Mas, na realidade, você tem que se preocupar com as ações que você tem, o desempenho dessas ações, tá certo? Recentemente, nós tivemos alguns fatos que deram origem a essa evolução significativa do índice. Então, a gente percebeu o seguinte: nos últimos 3, 4 anos, uma ação da Vale do Rio Doce chegou a custar R$ 6,90 e foi a R$ 56. Então, ela interferiu no índice. Uma ação do Banco do Brasil chegou a 9,10. Hoje ela está quase 30, tá certo? Interferiu no índice. As ações do Banco Itaú subiram também. As ações da Petrobras também. Só que, se você for fazer uma análise muito profunda, você vai verificar o seguinte: todas essas ações que subiram muito, tiveram fortíssimos vendedores quando o preço cresceu. Então, você vem para aquela máxima de mercado: ninguém puxa para comprar, o pessoal puxa para vender, tá certo? Então, o que aconteceu com a Petrobras? Recentemente, a Caixa Econômica vendeu 200 milhões de ações da Petrobras. Recentemente, o Banco do Brasil
colocou no mercado, ou recolocou no mercado, 132 milhões de ações que ele havia comprado para fins de tesouraria. Então, o que ele fez? Ele comprou a 20, 21, 22, colocou na tesouraria, puxou o preço para 40, 50 e vendeu para todo mundo. Tá certo? Então, o importante é vocês terem a leitura que quando se puxa um papel, você não vai comprar. Você vai olhar com mais critérios, não é isso? Avaliar se aquela subida vai ter um comportamento idêntico em relação à yield, tá entendendo? Porque o próprio Banco do Brasil, em um determinado período, quando ele custava mais ou menos 20, 25 reais, ele chegou a oferecer um dividendo anual de 2 reais. Então, ele deu mais um yield superior a 10%. Hoje, ele inverteu, ele puxou o preço para um valor elevado e reduziu o dividendo. Então, quer dizer, não é um momento saudável. Então, se você for olhar só na performance, no desempenho do índice, você acaba comprando os papéis que interferiram no índice. Quando, na verdade, você tem que olhar o quê? O papel que você vai comprar. Você não tem que comprar e não deve comprar uma imagem. Você tem que comprar o quê? A perspectiva do resultado. Então, eu não dou a importância que a maioria dá ao desempenho do índice. Eu dou valor e importância ao desempenho da ação que eu comprei, da ação que eu analisei e do projeto que eu realizei sobre o seu desempenho futuro. Ok? A gente está tendo, na verdade, um grande crescimento de pessoas interessadas a começar a investir, né, na Bolsa. Eu queria que você comentasse sobre isso, dessa alta desse interesse, e também falasse se o melhor método ensinado hoje é o da Luize. Bom, o método da Luize é um método extensivo meu de 1972. Por isso que eu fiz questão de falar por que, como e quando a gente tentou enraizar alguma coisa estrategicamente viável, tá certo? Perene e sustentável, tá correto? Então, o projeto que a Luize vem desenvolvendo é um projeto de caráter educacional. É para mostrar para as pessoas a forma, o modo, o porquê, quando você tem que comprar uma ação e qual é a sua forma de participar, tá certo? Eu acho que hoje, conforme eu já tive a oportunidade de dizer, vocês têm um elenco de informações muito mais intensa do que nós tínhamos há 20 anos atrás. As casas de análise hoje, elas já te trazem o problema mastigado, o problema analisado. Né? Vai de você acreditar ou não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que produzir uma leitura daquilo que você está lendo para ver se a leitura que você fez é a leitura que o cidadão quis transmitir. Porque, às vezes, o cidadão quer transmitir alguma coisa e você faz uma leitura diferente. Aí você vai fazer um diagnóstico errado e vai fazer uma compra errada. Tá certo? Então, é muito importante você avaliar as coisas de uma forma que a interpretação seja a interpretação certa. Ok? A gente teve a aprovação de algumas reformas agora, na verdade, a reforma da Previdência, e está caminhando também a reforma tributária. A gente não sabe se vai ser aprovada. Você acredita que a aprovação dessas reformas vai ajudar o setor econômico do país? Provavelmente, talvez, uma das razões mais importantes do meu sucesso é eu nunca ter acreditado no governo. Entendeu? Os índices que o governo tem dado nesses últimos tempos, os gestores que o governo não tem uma gestão competente. É lamentável, mas é verdade. Eu posso até dizer o seguinte, lá nos idos de 1972, quando eu formatei esse meu programa, né, que ações garantem o futuro, na época, o ministro da Fazenda detinha um poder extraordinário, tá certo? Em poder transformar e modificar as coisas. Ele podia ter mudado, ele podia ter implantado no país um sistema de previdência sustentável, mas ele preferiu contemplar o quê? Uma previdência que não é sustentável,
entendeu? Então, é por isso que o governo não acreditou na gente, a gente também não acredita no governo. Tá certo? É isso aí. Aproveitando esse gancho sobre o governo, o que você acha dos papéis do governo, né? Os papéis Petrobras, que estão mais envolvidas com essas questões políticas, os estatais? Todos eles, sem exceção, durante o governo petista, não é isso? Isso todos sabem, os jornais noticiaram, todos têm ciência disso, independentemente da ideologia política ou não. Todas essas empresas foram canibalizadas, não é isso? Vocês percebem o que aconteceu com a Petrobras, que só não quebrou por intervenção estatal, a própria Paranapanema, que tinha influência estatal e hoje já é uma empresa de controle particular, né, da iniciativa privada. O próprio Banco do Brasil, ele passou a oferecer dividendos insignificantes desses últimos 3, 4 anos, porque ele teve que fazer provisões homéricas, não é isso? Nós tivemos órgãos estatais, que nem o fundo de pensão do Correio, né? Eles compraram títulos, bônus perpétuos da Venezuela, quer dizer, nunca vai receber, tá entendendo? Então, todos esses investimentos que foram feitos de uma forma inconsequente, refletiu muito nesses 3, 4 anos seguidos, né? Eu espero que os governos que nós temos agora, que eles não repitam as mesmas falhas, né? O Banco do Brasil emprestou para uma tal de uma empresa de marinha, esqueci o nome, como é que chama, acho que 7 Brasil, 10, 12 bilhões de reais. O Fundo de Garantia também emprestou. Enfim, os empréstimos que foram direcionados foram empréstimos que, lamentavelmente, ninguém vai pagar. Então, isso foram provisionados. Este provisionamento acabou resultando na redução do resultado dessas empresas, e eu espero que daqui para frente nós não tenhamos mais tantos investimentos assim malucos, né, e inconsequentes como nós já tivemos. Essa é a esperança minha. Alguém tem uma pergunta, queira fazer para o Barsi? Aqui. Vamos lá. Chegou aí. Boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, na sua opinião, o investidor de sucesso, ele pensa em ética ou em lucro? Por exemplo, ele compra a Ambev, ainda que o principal produto dela seja, segundo a OMS, a droga que mais mata? Ele compra a ação da Vale, que tenha sido protagonista de acidentes ambientais e na vida de centenas de pessoas? De verdade, eu estou fazendo uma pergunta. Eu quero a sua opinião. Obrigada. Bom, eu acho que quando você avalia que você vai fazer um investimento, você tem que priorizar o quê? Um instrumento chamado resultado, certo? Nós tivemos inúmeras empresas no mercado, né, que muitas pessoas não investiam por uma questão de critério, porque eram pessoas ligadas à ecologia, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho absoluta segurança que tem muitas empresas que não investirão na Taurus, porque não acreditam que elas devam investir na arma. Por quê? Porque a arma é um instrumento, ele é um instrumento de defesa, mas também é um instrumento de morte, não é isso? Tem pessoas que, há tempos atrás, não investiam nas ações da Souza Cruz, porque era questão de cigarro, não é isso? Tem pessoas que não investem na Ambev, antiga Brahma, antiga Antártica. Por quê? Porque era empresa de bebida alcoólica, não é isso? Isso vai de cada um. Eu não digo que tenha que estar no instinto, mas tenha que estar no objetivo, não é isso? Se você for com o objetivo de resultado, você tem que aplicar naquilo que vai te produzir o resultado, tá certo? A questão ecológica, a questão ambiental, enfim, ela tem que ser deixada para trás. Na minha opinião. Agora, na sua pode ser diferente, tá ok?
Ô, Barça, para a gente finalizar, todo mundo... O que queria perguntar lá? Mais um. Ó, vamos fazer o seguinte, o ruim dessas apresentações é que, lamentavelmente, tem hora para acabar. Infelizmente, tem Então, hora. acontece que se você tiver que priorizar a dúvida de todos, tem que prolongar um pouco mais. Com certeza. Certo? Então vamos prolongar um pouco mais. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo e eu tenho duas perguntas para o senhor. Vamos lá. Alguns anos atrás, o setor de aviação sempre esteve em alta, porém os investidores sempre diziam que era um setor que não era bom para investimento. E a primeira pergunta é se o senhor concordou a esses tempos atrás, se ainda concorda com esse setor. E agora os setores que estão mais em evidência são o setor de tecnologia e dos bancos digitais. E o que o senhor tem a falar também sobre esses setores? Obrigado. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que setores novos, eles são setores que constituem uma certa atração. Evidentemente, você precisa ir avaliando o desempenho desses setores e a perenidade deles, porque a questão da tecnologia é uma coisa que muda com tanta velocidade que você acaba tendo, às vezes, problemas de prosseguir avaliando, tá entendendo? Eu lembro um amigo, o Lírio Parisotto, ele tinha uma empresa que, eu esqueci até o nome da empresa, e ele fabricava um disquinho, né? A tecnologia foi tal que ele acabou tendo um problema e parou. Então, as empresas de tecnologia, elas têm uma mutação tão frequente e tão permanente que você precisa ficar atento a essas mudanças. Não é o mesmo que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem característico. Não é a mesma coisa que você comprar uma ação da Klabin, por exemplo, né? A Klabin é uma empresa que tem a terra, ela pega uma sementinha, coloca, forma uma mudinha, amplia essa mudinha, coloca a mudinha na terra, essa mudinha se transforma numa árvore, essa árvore ela se transforma numa pasta mecânica, onde ele faz o papel de embalagem, tá certo? Do papel de embalagem ele faz o papelão, do papelão ele faz a caixa e é o produto final. E o que acontece? Ele vai pegar novamente o grãozinho, vai fazer o mesmo processo. Então isso é uma sustentabilidade que não vai mudar, está entendendo? Ao passo que as ações de tecnologia, as fintechs, por exemplo, você não sabe até quando ou até onde elas podem suportar um desempenho mais ativo do mercado. Essas empresas estão agora sendo priorizadas e nós temos que considerar também o seguinte: as grandes instituições também estão navegando nessa mesma situação, nessa mesma trajetória. Se você for pegar os grandes bancos hoje, eles reduziram substancialmente as suas agências e estão procurando fazer com que você, eu e todos nós sejamos funcionários deles sem ganhar nada. Tá certo? A partir do momento que o banco criou lá para você se atender automaticamente, né? Você passou a ser um empregado do banco, sem remuneração. Antes você ia no guichê, pagava, tinha funcionário. E assim, essas mudanças, elas vão ocorrendo sem que haja uma percepção geral, tá certo? Então, eu acho que as empresas, as fintechs, que são novas agora no mercado, e as próprias empresas de tecnologia, a gente vai ter que apurar um pouco mais, vai ter que examinar com mais profundidade a longevidade dessas empresas, tá certo? Não sei se consegui explicar a diferença entre um e outro, ok? Quero ver agora quem vai ter a sorte de fechar, fazer a última pergunta para o Barsi. Capricha nessa, hein, pessoal? Oi, Barsi, boa tarde, tudo bem? Sobre as ações da Eternit, que sofreram muito nesses últimos anos, não sei se foi pela questão sustentável, pela telha de amianto e outras questões de mercado, porém você tem essa ação na sua carteira, pelo que eu pude entender,
E quais são as perspectivas positivas com relação a essa ação nos próximos anos que você vê? Olha, eu vou dizer um negócio para você, é o seguinte, nós estamos, como acionistas grandes, num período chamado período de silêncio, xarope, está entendendo? Então, eu não posso agora formular prognósticos, nem, está entendendo? Porque eu estaria criando um problema para quem é da administração e está diretamente ligado a mim. Mas eu vou dizer só uma coisa para você, eu não compraria. Só isso. Acho que o recado foi dado, né? É objetivo, tá entendendo? Tem que ser. Barça, para a gente foi uma honra te receber aqui. Tudo bem, acabou. Quer escolher alguma pessoa aqui para fazer uma pergunta? Vamos pegar de surpresa? Como? Vamos pegar uma pessoa aqui de surpresa para fazer a última pergunta? Quem quiser formular pergunta, está à disposição. Eu fico feliz porque todos estão esclarecidos, então todos seremos né, participantes do mercado de uma forma mais ativa, tá certo? Para a gente que é uma honra. Vamos lá. Última pergunta. Não entendi. Se o senhor pudesse comprar só uma ação hoje na Bolsa, qual seria? Essa até eu quero ouvir agora. Só uma ação? Bom, eu prefiro comprar 1 milhão. Você quis dizer de que empresa, né? Tem inúmeras empresas que estão em preços favoráveis, não é isso? E você falava é movimentar o mercado amanhã. Como? Estaremos cientes disso. Não, eu acho que existem inúmeras empresas que ainda ostentam um bom posicionamento. Eu vou dar uma comparação. Hoje uma ação do Banco do Brasil está custando R$ 46, R$ 47 reais. Uma ação do Banco Santander custa R$ 21 reais. E ela produz o quê? Produz um yield parecido com o do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Se você, com o dinheiro de uma ação do Banco do Brasil, você pode comprar 2 do Banco Santander, você vai dobrar o seu yield. Esse é o dividendo comparativo, tá certo? Então, o Banco Santander, na minha opinião, é um papel que ele ostenta a condição de você comprar, tá certo? Um outro papel que eu aprecio bastante, na verdade, eu aprecio o setor, que é o setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, ele tá dimensionado em 3 posicionamentos: geração, transmissão e distribuição. Eu contemplo como o mais generosa o retorno, a transmissão. Isso também, porque depois de avaliar bastante, há muitos anos atrás, um cidadão chamado Souza Dias, um dos maiores e melhores engenheiros elétricos do país, que acabou sendo inclusive presidente da CESP, ele transmitia isso. Ele dizia o seguinte: olha, Barça, o filé mignon do setor da energia elétrica é o setor de transmissão. Por quê? Porque o setor de transmissão você tem o quê? Você tem um cliente que você recebe e você tem 1 ou 2 clientes que você transmite. Não é como a distribuição, que você recebe de um ou mais de um e tem 1 bilhão para você distribuir, 1 bilhão de... Então, a operação é uma operação mais consistente, né? Então, as empresas do setor de transmissão, elas são simpáticas. E, particularmente uma empresa que os senhores devem passar na porta, quem vai para Atibaia, Mariporã, passa na porta da empresa, onde tem do lado direito da Fernão Dias, tem um aviãozinho lá, e tem uma empresa que vende ônibus usado, tem uma estrutura de transformação, é da Transmissora Paulista de Energia Elétrica. A Transmissora Paulista de Energia Elétrica é uma empresa cujo controle é colombiano. É uma empresa chamada ISA que controla essa empresa. E eles são criteriosos na distribuição de dividendos. A empresa veio numa performance, mais ou menos, nos últimos 6 anos, ela partiu de mais ou menos
14, 15 reais e chegou até 80 reais. Agora que ela chegou nos 80 reais, ela produziu um desdobramento, ou seja, ela converteu a sua base acionária numa posição 3 vezes superior. Então, quem tinha uma ação passou a deter 4. É claro que o preço ele também foi dividido por 4. Então, ela estava, acho que R$ 78 quando produziu esse desdobramento, e ela passou a custar 19, certo? Então, o sentimento que a gente alimenta em relação a essa empresa é qual? É aquele que o que foi constante no passado é provável no futuro. Então, ela veio num evoluir e ela já, nesses últimos 4, 5 meses que ela produziu esse desdobramento, ela já evoluiu de 19 para 22, 23. Então, ela já está mostrando que o desempenho dela provavelmente talvez seja idêntico ao que aconteceu no passado. Então, é um papel que você pode alimentar a esperança de uma valorização, ao mesmo tempo que você tem o quê? Que você tem uma perspectiva boa de dividendo. Então, pelo menos, esses 2 papéis, eu acho que são papéis de setores diferentes, setores perenes, né? E que ostentam uma condição de sustentabilidade. Ok? Senhoras e senhores, esse foi o mestre Luiz Barsi. Uma honra. Olha o que você fez com a galera. Essa eu vou botar num quadro lá em casa. Para você que ama dividendos, dá uma olhadinha nessa planilha que está na descrição do vídeo. Ela calcula automaticamente o preço teto e tudo que é importante para você investir nas maiores ações pagadoras de dividendos, com um preço muito acessível. Fica com ela por uma semana, se você não gostar, é só você pedir reembolso. Todos os dias vou postar vídeos como esse, para você também conseguir ganhar dividendos até viver de renda. Então deixe seu gostei e se inscreva no canal.